Meninas, bom dia. Bom dia, o cacete. Excelente dia para vocês. Um dia maravilhoso, um dia das galáxias. E é com essa energia positiva que eu quero dar o meu pontapé inicial aqui no Papa Concurso, chegando aqui no bonde do Sobral. Olha, meu nome é Ridson Lucas. Não me pergunta de onde que minha mãe tirou esse nome, que é uma história muito longa. Ela falou que foi numa fazenda e viu um vaqueiro que tinha um boi e uma vaca. Nem ela sabe me explicar. E meu nome é tão complicado que quando o pessoal vai conversar comigo, não sabe, é Hit, é Rickson. Tem gente que já chegaram a me falar que eu tenho nome de cachorro. Mas assim, é só lembrar o seguinte, quando você estiver gripado, você não vai esquecer de mim. Porque quando você está gripado, tu Hits, né? Não tem como errar. Mas é mais fácil me chamar de Rilu, Ridson Lucas, que é a primeira sílaba de Ridson e a primeira sílaba de Lucas. Eu vou trabalhar com vocês aqui direito processual penal. Quando eu falo em direito processual penal, eu fico triste, porque eu estou vendo alguns concurseiros que vão ter alguns concursos que serão realizados pelo CESP ou até outras provas e pego essa matéria que fico com medo. Não há necessidade de ter medo. Eu quero trabalhar com vocês para fechar. Então, eu vou desmontar aqui, eu vou começar e fechar inquérito policial, vou falar sobre a aplicação da lei penal, vou falar como vocês devem estudar e no finalzinho eu vou passar uma porrada de dica para vocês. Primeiro, na plataforma, eu disponibilizei para o pessoal do Papa Concursos 2 editais esquematizados. Um edital da Fundação Carlos Chagas e um edital do CESP-NB. Esses editais, eles estão verticalizados, porque quando a gente vai fazer concurso, eles colocam tudo junto, eu arrumei tudo de 1.1, 2, 3, e além disso, quando a gente pega um edital de concurso, nós não sabemos o que estudar. Então eu citei em cada ponto quais os artigos do Código de Processo Penal vocês têm que estudar. Então assim, para quem está esperando edital de TRE e TRF, que são os editais que mais saem, se bem que também tem prova de TJ que sai isso aqui e outros concursos mais, para você que está esperando esses concursos, já vai te dar um norte imenso, mesmo que seja outra banca, tá? E além disso, eu também peguei as questões da Fundação Carlos Chagas e as questões do CESP-NB. Eu vou até te mostrar aqui, pegar aqui. O pessoal da câmera não vai conseguir ver direito não, mas as meninas vão conseguir ver. Ó, é porque eu fiz a lápis. Vocês estão vendo esse papel aqui, ó, frente e verso. Eu fiz bem assim, ó. Eu peguei todas as questões que a Fundação Carlos Chagas, CESP, segredo aqui. Eu também resolvi da Fundação Getúlio Vargas, resolvi tudo que tu imaginar na vida, tá? Mas o que eu fiz? Eu fiz estatística de cada banca. Então eu sei o que cada banca gosta de cobrar mais. Aí eu separo por temas, é porque não dá para ver. Aí eu coloquei aqui, ó, aplicação da lei penal, inquérito policial e saí anotando a quantidade de questões. E quando é CESP-NB, quando faz aquelas questões de múltipla escolha, a letra A é uma matéria, a letra B é outra matéria. E eu peguei e fiz essa estatística também para que você tenha em mente o que é mais importante. Porque quando chega naquela reta final, naquele último mês, a gente fica assim, meu Deus, o que eu estudo mais? Aí você vai ter como, né, ter uma noção do que é mais cobrado e do que é menos cobrado. E eu fiz uma estatística também, está disponibilizado para a FCC e para o CESP-NB. Se alguém tiver dúvida de como fazer, depois pode me procurar. Vamos começar a trabalhar? Pena que eu não posso dar porrada nesse quadro, que se eu pudesse essa parede ia cair, tá? Agora olha só, ainda vou encher o saco do Emiliano para ele reforçar isso daqui. Direito processual penal. Vamos dar o pontapé inicial aqui, porque eu quero ver vocês fechando toda e qualquer prova. Eu não me contento com 90%. Se vier 5 questões, você tem que acertar as 5. Eu não aceito você acertar as 4. Eu quero que você feche a prova. E a gente vai trabalhar para fechar. Primeiro, quando eu falo em direito processual penal, tu tem que enfiar uma coisa na cabeça. É direito processual penal, não é direito penal. Quem fez faculdade de direito acha que é a mesma coisa, parece coisa de doido. E é isso que a banca tenta fazer na prova. Ela tenta te confundir. Ela tenta pegar uma regra de direito penal e enfia no processo penal. Você tem que tomar cuidado. Por exemplo, aquele princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Direito penal. E retroatividade. A lei penal não retroagirá. Gente, é direito penal. Esquece o direito penal. Eu não quero saber de crime. Aqui no direito processual penal, eu não vou estudar crime. Eu vou estudar regras do processo. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar contigo é sobre a competência legislativa. Que fique bem claro. Durante todo o curso de processo penal, eu vou pontuar as matérias. Então, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Eu vou seguir uma sequência.
Então, conforme a gente for caminhando, vai ter disciplina que vai ser ponto 17, ponto 18, por quê? Quando sair edital, eu vou entrar em contato contigo e vou falar bem assim, ó, o ponto 1 não está no teu edital. Ah, Ritz, mas eu vou fazer com o curso X, o que é que eu aproveito da tua aula? Ó, estudo o ponto 2, 3, fica muito mais fácil para você se organizar. Outra coisa, filho, filha, a aula não começou 9 horas da manhã, a aula começou 8 horas da manhã, porque eu vim para essa sala 8 horas da manhã para deixar o quadro escrito e a gente ganha muito tempo e eu consigo desmontar mais matérias contigo. Então depois você vai pegar as fotos do quadro e na revisão você vai copiar tudinho. Mas eu vou te explicar como é que você vai fazer as revisões. Primeiro ponto, competência legislativa. Quando eu falo em competência legislativa, isso é até um assunto de direito constitucional que pode ser cobrado aqui em processo penal. Quando eu falo em competência legislativa, a Constituição Federal, lá naqueles artigos 21, 22, 23, 24 e também no 25, fala pra gente da competência privativa, competência exclusiva, da União, concorrente, Estado. Você falta ter um surto psicótico. Eles metem na prova Seguridade Social, Previdência Social, Direito Penal. Você falta ficar doido. Isso é uma coisa que cai. O que eu quero que você grave? Eu estou falando de direito processual penal. E segundo o inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal, direito processual é competência legislativa privativa da União. Primeira coisa que você tem que gravar. Então, quem é que tem competência para criar leis sobre direito processual penal? A competência privativa da União. Beleza. Só que, quando você estuda direito constitucional, dentro dele, tem muita coisa de processo penal. E para eu trabalhar processo penal, eu vou ter que trabalhar um pouquinho de constitucional e um pouquinho de processo civil. Porque quando chegar na parte de impedimento e suspeição, eu vou te deixar armado, porque se a banca tentar confundir processo penal com processo civil, filho, você não vai errar não. Você vai fechar as questões, deixa comigo. E a primeira coisa que eu quero que você tome cuidado é o seguinte. Eu falei que direito processual penal, do mesmo jeito que direito processual, é competência privativa da União. E quando eu falo competência privativa, privativa é diferente de exclusiva. E tem gente que fica se confundindo. Ah, mas uma eu posso delegar, outra eu não posso delegar. E é essa a mesma diferença. Uma delas você pode delegar e a outra você não pode delegar. Ritson, qual é a que eu posso delegar? Pode. Começa com qual letra? P. E o que tem a ver, Ritson, a letra? P de pode, privativa. Então faz um gatilho mental, porque toda vez que você vê a letra P de privativa, lembra, a privativa pode delegar e a exclusiva não pode delegar. Beleza até aí? Então a competência privativa para legislar sobre direito processual penal, ela é da União. Só que essa competência, ela pode ser delegada? Pode. O parágrafo único desse mesmo artigo 22 diz pra gente que a União, essa União aqui, ela pode editar, criar uma lei complementar. E essa lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de direito processual. Como é que é, Ridson? Eu posso ter uma lei estadual sobre direito processual? É isso que eu estou te falando. Não, Ridson, tu tá drogado, tu tá doido, tu atravessou o Brasil, não deve ter alguma coisa. É isso mesmo. Inclusive, teve questão da Fundação Carlos Chagas, não foi de direito processual penal, foi até de direito eleitoral que ela bateu nessa tecla. E quando ela meteu lá o Estado, a galera, não, tá errado, porque a competência é da União. Gente, enfia na cabeça, tá na Constituição Federal, é teoria. Direito processual penal, competência privativa da União. A competência privativa pode ou não pode ser delegada? Pode. Ela é delegada para os estados e também para o DF, porque o DF exerce as competências legislativas dos municípios e dos estados. Só que esse estado, esse DF, quando ele receber essa delegação, ele não pode criar um outro código penal. Ele não pode criar uma norma geral, porque essa norma geral é competência da União. Ele apenas vai legislar sobre questões específicas. Beleza, o ponto 1? É só gravar. Quem é que tem competência legislativa para trazer leis, para criar leis sobre direito processual penal? A União. Essa competência é privativa ou exclusiva? Privativa. Se é privativa, ela pode ou não pode ser delegada? Pode ser delegada. Pode ser delegada para 3 pessoas ou para 2? Para 2. Quem são as 2? Estado e Distrito Federal. Beleza até aí? Ritson, por que tu não colocou município? Espera aí que eu vou pegar uma caneta aqui. Passar para ti um bizu. Ó, a gente tem a competência administrativa e a gente tem a competência
legislativa. Quem fala isso é a Constituição Federal, não é? Pois é. Aí tu tem a administrativa, legislativa, a concorrente, aquela galinhagem toda. O que vai acontecer? Em uma delas, o município entra. Em outra, o município não entra. Ritson, o município entra na administrativa ou na legislativa? Tu vai lembrar do seguinte, o município começa com que letra? M. Então, só de eu falar aqui, o município entra na competência administrativa ou legislativa? Na administrativa. E na legislativa ele entra? Não. Tem letra M aqui? Até porque se tu me escrever legislativa com a letra M, você é um tarado, né? Pelo amor de Deus, não pode. Então, eu tô falando de competência o quê? Legislativa. Tem a letra M aqui? Se não tem, não tem município. É só estado e DF. Agora, se eu falasse competência administrativa, aí era outros 500. Beleza? Fechou? Agora que eu matei essa parada, eu já sei da competência. Vamos falar agora dos sistemas processuais. Quando eu falo em sistema processual, esse aqui é um ponto que normalmente está só em edital do CESP-NB, tá? Outras bancas. A minha ideia é que esse curso aqui você aproveite não só para FCC e CESP não, tá? Você vai aproveitar para outras bancas, é só fazer uma adaptaçãozinha ou outra. Quando eu falo em sistema processual, existem 3. Nós temos o sistema inquisitivo, o acusatório e o misto. O que eu tenho que saber aqui? Você tem que saber qual é o sistema adotado no Brasil. Mas para a gente entender, eu vou te explicar cada um. Primeiro, sistema inquisitivo. No sistema inquisitivo, eu tenho apenas um órgão que acusa e julga. Como é que é, Ritson? Isso mesmo. Antes da nossa Constituição Federal, o juiz acusava e o juiz julgava determinadas situações, como a contravenção penal. Olha que doido, velho. O juiz acusava e o juiz condenava. Ao mesmo tempo, nessa época, eu estava tendo o quê? Um processo chamado processo judicialiforme. Ritson, que processo é esse, Ritson, desse nome feio, que nem tu sabe falar o nome direito? Pois é, esse processo judicialiforme, vou aprender, judicialiforme, acertei, viu só? Agora olha só, esse processo judicialiforme, esse nome feio que de vez em quando a gente vê nas provas, né? O que é esse nome feio? É a mesma coisa do que o tal do inquisitivo. Judicialiforme. Judi por quê? Porque o mesmo órgão que acusava, julgava. Hoje no Brasil é assim? O mesmo órgão que acusa é o mesmo órgão que julga? Não. Quem é que julga? Quem é que julga? O juiz. O juiz julga. E quem é que acusa? Tem um órgão acusador previsto lá na Constituição Federal que começa com a letra M. Não é tua mãe. É quem? O Ministério Público, MP. Então, no Brasil, hoje, não tem sistema inquisitivo. Vocês concordam comigo? Beleza. Aí vem o sistema acusatório. Já vou adiantar. É o sistema adotado no Brasil. Só que, olha, o acusatório nosso, ele não é o acusatório puro. Mas, assim, não precisa se aprofundar nisso, não. Eu vou me aprofundar no que tem que se aprofundar. No que não precisar aprofundar, eu não vou. O sistema acusatório, por ele, existe separação da função de acusador e função de julgador. Hoje, no Brasil, quem é o responsável por fazer a acusação nos crimes de ação penal pública? O Ministério Público. E quem é que julga? Quem é que julga, na verdade, é aquela tua amiga piriguete. Porque, na boa, todo mundo tem uma amiga piriguete que julga a gente, né? Todo mundo tem aquela amiga piriguete que espera sair o resultado do concurso. A desgraçada sabe que você não passou, ela sabe que você não passou. E mesmo assim ela te manda uma mensagem no WhatsApp. E aí, amiga, como que você foi na prova? Bicho, só... Não, é desgraçada a mulher dessa. Se afasta de gente assim, pelo amor de Deus. Ave credo. Mas de qualquer jeito, ela não pode julgar a tua vida. Ela não é juiz. Então lembre-se do seguinte, no Brasil, uma pessoa acusa, outra julga. No Brasil eu tenho separação, por isso nós estamos no sistema o quê? Acusatório. O sistema misto, que alguns doutrinadores dizem que o Brasil está aplicando, não está aplicando caceta nenhuma. Porque pelo sistema misto eu tenho 2 fases, a fase de investigação e a fase de acusação. Até aqui você deve estar pensando, não, Ritson, o Brasil está no sistema misto, porque eu tenho a fase de investigação, que é o inquérito policial que eu vou já falar, e tu tem a fase de acusação, que é o processo, MP. Sim, filho, mas no sistema misto, tanto a fase de investigação quanto a fase acusatória são conduzidas pelo juiz. E me responde, quando tu vai na delegacia de polícia com um delegado,
Quem está na delegacia de polícia é o delegado e não o juiz. E é o delegado que é o chefe da investigação. Então é por isso que eu não estou no sistema misto. Porque no sistema misto, a investigação ela também é conduzida pelo juiz. No Brasil, a investigação não é conduzida pelo juiz, é conduzida pelas autoridades policiais. Então se perguntar na prova, o sistema processual brasileiro hoje é o inquisitivo, errado, é o quê? O acusatório. Beleza, e se vier com aquele nome feio? Processo Ixi, eu já errei, ó. Processo judicialiforme. Que coisa? Processo judicialiforme. Caceta. Processo judicialiforme. Vamos tirar uma onda comigo, que eu não estou sabendo falar isso. Mas é porque trava a língua, né? Esse processo aí é do inquisitivo, não está valendo. Nós estamos no sistema o quê? Acusatório. O que é que eu estudei contigo até agora? Lei processual penal. Competência privativa de quem? Da minha mãe? Não, da União. Se é privativa, pode ou não pode delegar? Pode delegar. Pode delegar para 2 ou 3 pessoas? 2. Quem são as 2? Estado e DF. Eu tenho 3 sistemas, inquisitivo, acusatório e o misto. No Brasil está valendo qual dos 3? Acusatório. Beleza até aí? Matei isso daqui. Agora vamos entrar no grosso das questões. Acabou a parte chata. Vamos entrar no direito processual penal e vamos entrar no ponto 3, que são as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Quando eu falo em disposições preliminares, você tem que tomar cuidado com o teu edital. Às vezes o edital escreve apenas disposições preliminares, só. Mas tem vezes que o edital escreve aplicação da lei processual no espaço, aplicação da lei processual no tempo, interpretação analógica extensiva. Tudo isso está dentro do tema disposições preliminares do CPC. E diz que CPC? CPP, ave credo, esquece o CPC. Deve ter algum, sei lá, alguma macumba naquela matéria, né? Para eu estar lembrando dela aqui. No direito processual penal, as disposições penais, disposições preliminares do CPP. Se cair isso no teu edital, o que você tem que estudar? Artigo 1º ou artigo 3º do CPP. Então tu já sabe que após o nosso encontro de hoje, você tem que ler o artigo 1º ao 3º do Código de Processo Penal. Então vamos lá. Esse artigo 1º ao 3º, ele traz 3 assuntos. Ele traz a aplicação da lei processual penal no espaço, a aplicação da lei processual penal no tempo e a interpretação analógica, extensiva e também acerca dos princípios gerais do direito. Isso aqui cai. Primeiro, lei processual penal no espaço. O que significa isso? Para que eu estudo isso? É porque eu tenho que saber o seguinte. O Código de Processo Penal brasileiro, esse nosso código que a gente está estudando aqui, ele traz diversas regras. As regras dele são aplicáveis em qual país? Pô, se tu errar isso, eu te capo. O Código de Processo Penal brasileiro é aplicado na Bolívia. Não, pô, ele é aplicado onde? No Brasil, né? Pelo amor de Deus, ave credo. Mas até aí tá fácil. Aí vem a banca. Por que o Código de Processo Penal brasileiro é aplicado no Brasil? Por conta de um princípio. O nome desse princípio é o quê? Territorialidade. Ritsu, como assim territorialidade? No território brasileiro, eu aplico o CPP brasileiro. Isso é princípio da territorialidade. Ritson, e a extraterritorialidade condicionada? E a extraterritorialidade incondicionada? E o navio? Calma coisa. Isso é direito penal que não tem nada a ver com processo penal. Aqui tu tem que gravar o seguinte, qual é o nome do princípio que por ele, nos processos penais no Brasil, eu uso a lei processual penal brasileira, princípio da territorialidade. Então, pelo princípio da territorialidade, o Decreto-Lei 3689 de 41, nosso CPP, ele aplica a processos do Brasil. Beleza até aí? Ridson, este princípio, ele é absoluto? Rapaz, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu não sou professor de faculdade. Vou até beber água agora. Vou até beber água, vou deixar bem ali. Mas olha só, por que eu estou falando que eu não sou professor de faculdade? Eu não sou professor de faculdade porque quando a gente faz faculdade de Direito, sou bacharel, pós-graduado, essa galinhagem todinha aí. Mas quando a gente é professor de faculdade, eu não posso chegar com vocês aqui e engessar o conhecimento. Eu não posso chegar contigo e simplesmente falar, isso é isso e acabou. Não, porque alguns de vocês serão advogados, promotores, juízes, eu não posso. É uma academia de direito. Só que aqui na faculdade aqui é concurso.
E no concurso você vai pegar uma prova com 5 bolinhas, letra A, B, C, D e E, ou então 2 certo ou errado. Eu não quero, filho, que você erre a questão, eu quero que você pinte a bolinha certa. E para pintar a bolinha certa, a gente tem que saber o entendimento da banca. Então eu vou pegar para ti e falar sobre CESP-UNB. CESP-UNB, no ano de 2016, fez uma questão e considerou como certo que o princípio da territorialidade é absoluto. Ritsu, mas eu discordo. Tu não tem que discordar a coisa. Quando você fizer prova do CESP-UNB e ele coloca lá, o princípio da territorialidade é absoluto, porque no Brasil eu só utilizo lei processual penal brasileira. Filho, marca certo. Não bate cabeça com a banca, é entendimento dela. Inclusive, se tiverem questões posteriores sobre o mesmo assunto e ela mudar, você pode recorrer. E olha só o fundamento que você tem para recurso. Tu vai chegar bem assim, ô CESP, que galinhagem é essa? Em 2017, 2018, tu tá dizendo que não é absoluto? E como é que em 2016 tu falou que é? E olha só, é um tempo curto, não tem nem como, ela vai ter que anular a questão. Ou então modificar o gabarito. Para CESP-UNB, essa territorialidade é absoluta. Só que, por que eu tô te dizendo para você tomar cuidado para a prova? Porque ela entende que é absoluta, porque na cabeça dela, na ideia dela, se eu tiver um processo penal brasileiro, aqui dentro do Brasil, eu sou obrigado a usar a lei processual penal brasileira. Só que o próprio CPP, ele traz exceções. Como é que é, Ridson? Pois é. Se tem exceções, não deveria ser absoluta, né? Pois é, mas CESP é absoluta. Quais são essas exceções? Primeiro, se o Brasil assinar um tratado, uma convenção internacional, ou então uma regra de direito internacional, ou seja, o presidente da República vai lá para o exterior, assina um pacto internacional e volta para o Brasil. Só que para voltar para o Brasil, para essa norma internacional ser aplicada, eu tenho que editar um decreto. Se for editado o decreto e nesse decreto ficar definido que o Brasil vai aceitar essa norma internacional, eu vou aplicar no Brasil. Então eu estou te falando o seguinte, regra, no território brasileiro, eu aplico a lei processual penal brasileira. Mas eu posso aplicar uma norma estrangeira ao direito processual, aqui no direito processual penal brasileiro? Posso. Em qual situação? Quando eu tiver um tratado ou convenção, ou então regra de direito internacional, que vier para o Brasil, mas só que para poder ser aceito no Brasil tem que fazer um documento com a letra D. Qual é o nome do documento? Decreto. Tem que ter o decreto, isso cai em prova, tá? Beleza. Segunda situação, crimes de responsabilidade. Ritsu, o que é esse crime de responsabilidade? Direito constitucional, crime político. Não tem aquele negócio lá que o Procurador-Geral da República, se praticar crime comum, o Presidente da República, se praticar crime comum, ele é julgado por não sei quem, mas se praticar crime de responsabilidade, não tem essa galinhagenzinha? Pois é, vou te dizer uma coisa, eu vou trabalhar isso contigo na parte de competência e jurisdição. Eu sei que é um assunto de direito constitucional, só que a banca ela cobra em processo penal, então eu preciso que tu saiba daquilo. Eu vou até trazer um macete para ti, que é o chefe do teu CUTS me coma. Não, eu não sou pervertido, tá? Eu vou apagar para explicar, porque vocês me olharam com uma cara que, tipo assim, esse cara é doido. Vou apagar bem aqui só. Não vou apagar não, porque depois eu vou tirar foto do quadro. Vou colocar só bem aqui, só para você não achar que eu sou doido pervertido. É bem assim, ó. Primeiro eu vou pedir para vocês gravarem paga meu PCS, plano de cargos e salário, porque se você é servidor público, é mais o que tu vai querer, PCS, né? Eu quero dinheiro, eu quero grana, eu quero... Pois é, para pagar o que tu tá devendo da Avon, da Mary Kay. E tem um outro macete que é o chefe do teu CUTS. Aqui, ó, teu CUTS, é porque fica mais fácil gravar assim. Me coma. Ah, vem, seja sincero, é difícil gravar isso? Fala pra mim, é difícil gravar isso? Chefe do teu CUTS me coma? Não é difícil, né? Agora, se eu ficasse com uma coisa extremamente formal, né? Não, amigão, não é fácil gravar isso aqui, velho? Pois é. Assim, eu vou falar, aí tu completa a frase, tá, amigão? Chefe do teu CUTS? Me coma. Ai, gostou, né? Fiquei todo arrepiado, fiquei todo molhadinho agora, velho. Olha só, chefe do teu CUTS me coma. Agora, assim, o que vai acontecer? Segundo a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal ele tem competência para julgar determinadas autoridades, não é isso? Então, o que vai acontecer?
Se o Procurador-Geral da República... O que é esse Procurador-Geral da República? Pô, todo mundo fala dele, o tal do Janot lá, né? O chefe das galáxias do Ministério Público da União. Se ele praticar infração penal comum... Ritz, o que é infração penal comum? É o que não é crime de responsabilidade. Então, o que está no Código Penal? Se ele praticar infração penal comum, quem é que julga ele? Supremo Tribunal Federal. Com P, o Presidente da República. Presidente da República e o vice praticou infração penal comum, STF. Com a letra C, membros do Congresso Nacional, que é o senador e deputado. E com a letra S, os próprios ministros do STF. Então, se o Procurador-Geral da República, presidente e vice, membros do Congresso ou ministros do STF, se praticarem crime comum, quem julga quê? STF. Ritz, mas calma aí, tu tá doido. O presidente da República é julgado pelo safadão. Sabe o que é o safadão, né? É o Senado Federal, né? Pois é, safadão. O que acontece? O Senado Federal julga o presidente da República, julga, mas não é quando é crime comum, é quando é crime o quê? De responsabilidade. Ou seja, eu posso ter situação de um processo e nesse processo eu não aplicar o processo penal, a regra do processo penal, como é o caso do crime do quê? De responsabilidade. O paga meu PCS, o STF julga só se for crime comum. Vou terminar o macete para não deixar você vago. Então, paga PCS, o STF julga quando é só comum. Agora, o chefe do teu CUTS Micoma, ele julga quando é crime comum e crime de responsabilidade. O que é o chefe? Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Ritz, o que é essa imoralidade? Ah, por favor, TCU. Os membros do Tribunal de Contas da União, se praticarem crime comum, crime de responsabilidade, STF. O que é esse tss? Os membros de tribunais superiores. Ritz, o que é um tribunal superior? É aquele que no nome dele tem superior. Por exemplo, Superior Tribunal de Justiça. Ele é superior? É. Então, se os ministros do Superior Tribunal de Justiça fizerem besteira, eles são julgados pelo STF. Aí eles colocam na prova os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, STF. E o Micoma, eu gostei de montar esse macete assim, porque quando eu falo aqui do Micoma, tem umas galinhagemzinhas aqui de habeas data e tal. ME, ministro de Estado, e o Coma, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ó, essa galera toda aqui é julgada pelo quê? Pelo STF. Então observa só, o STF julga eles. Só que tem determinados processos que o STF não pode julgar, que quem vai julgar é o Senado Federal por prática de quê? De crime de responsabilidade. Então observa só, eu posso ter um processo que eu não aplico o Código de Processo Penal, posso, como é o caso dos crimes do quê? De responsabilidade. Terceira situação, justiça militar. Olha, na boa, tem gente que vai estudar processo penal, começa a estudar o Código de Processo Penal Militar. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Já é tão difícil tu saber essas coisas todas, né? Fica focado no que cobra, porque o que você tem que saber é o seguinte, quando eu tenho um crime militar, tem um Código Penal Militar, que não me interessa aqui. E quando você pratica o crime militar, vai ter o processo penal militar, que eu utilizo o Código de Processo Penal Militar. E quando eu tenho um processo penal militar, eu não uso o CPP, eu uso o CPP militar. E finalizando, as leis especiais, como é o caso do GCRIM. GCRIM eu vou estudar com vocês, despenca em provas. Juizado Especial Criminal, despenca. Só que o Juizado Especial Criminal ele tem regras que não estão no CPP, estão na Lei 9.099 e também na Lei do Juizado Especial Federal. Então, o que eu acabei de falar para ti? Lei Processual Penal no espaço. Aqui no Brasil, pelo princípio da territorialidade, eu aplico qual lei? A lei brasileira. Existem situações que eu não uso o CPP? Existem. E se cair na prova, se vocês errarem, vocês estão me ouvindo? Se vocês errarem, eu vou embora daqui agora. Eu te juro, eu vou embora, eu vou pegar uma mochila, eu vou andando até Rondônia, porque eu atravessei o Brasil para chegar aqui, né? E Rondônia é bem aqui pertinho. Pois é, saí de Rondônia 2 horas da manhã e cheguei aqui 5 da tarde. Aconteceu tudo no meu voo. Agora, olha só, me diz o seguinte, para CESP-UNB, CESP-UNB, o princípio da territorialidade é absoluto. Certo ou errado? Certo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Beleza até aqui? Então eu já sei competência, legislativa, sei sistema, sei a lei processual penal no espaço. Agora vamos falar sobre a lei processual penal no tempo. E olha, ela é perigosíssima, porque a banca ela adora confundir isso aqui com direito penal.
Aqui eu estou falando em lugar, critério espacial. No território brasileiro eu uso a lei brasileira, critério espacial. Aqui não é isso que eu quero saber. Aqui eu quero saber a lei processual penal no tempo. É aquela situação em que eu tenho uma lei processual penal e essa lei processual penal é revogada por outra. Aí a pergunta é, essa nova lei processual penal retroage ou ela não retroage? Pessoal, cuidado com isso. Sobre a lei processual penal no tempo, no Brasil adotou-se o princípio da imediatidade. Segundo o Código de Processo Penal, a lei processual penal nova, ela é aplicável desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. Ritson, não entendi. Eu quero que você enfie na cabeça o seguinte. Tu tem o CPP, o Código de Processo Penal Militar. Caceta, que militar? Código de Processo Penal, esquece o militar a coisa. O CPP ele traz regras e vira e mexe ele é atualizado. Como no inquérito policial tive alterações agora em 2016, tive alterações ano passado, o que vai acontecer? Quando é alterada uma lei, eu tenho uma lei nova. Essa lei nova ela é aplicável a partir de quando? A partir de quando ela entra em vigor, não é? Só que ela é aplicável da data que ela entra em vigor para frente ou ela retroage? É da data que ela entra em vigor para frente. A aplicação dela é imediata. Eu quero que você enfie na cabeça. A lei processual penal nova, ela não retroage. Ponto final. Ritson, e se ela for mais benéfica? Não interessa. E eles colocam isso toda hora na prova. A lei processual penal nova mais benéfica retroage. Está errado. Ritson, mas está na minha Constituição Federal. Então, abra sua Constituição Federal, que no artigo 5º está dizendo bem assim, a lei penal. Não está a lei processual penal. Então, o que pode retroagir é a lei penal. Então, para direito processual penal, qual é a lei que vai valer? A lei do tempo que eu vou praticar o ato. Isso pelo princípio do tempus regit actum. Ritson, calma aí, eu não estou entendendo nada. Eu vou riscar bem aqui para vocês entenderem esse negócio. Imagina aqui que no ano de 2010, eu quis apresentar um recurso, hipoteticamente. E imagina que, hipoteticamente, o prazo desse recurso é de 5 dias. É de 5 dias. Beleza. O que vai acontecer? Em 2010, eu não entrei com esse recurso no prazo de 5 dias. Só que, em seguida, eu tive uma lei nova. E essa lei nova, ela estabeleceu que o prazo do recurso ele passa a ser de 10 dias. Olha só, eu tive uma lei em 2010 que fala que o prazo é o quê? 5 dias. Posteriormente, eu tive uma lei aumentando esse prazo para quê? 10 dias. O que é melhor para ti? O prazo de 5 ou o prazo de 10? Prazo de 10, não é? A pergunta é para ti o seguinte, esse prazo de 10, ele vai retroagir sim ou não? Esse prazo de 10, ele vai retroagir sim ou não? Eu estou querendo que você grave o seguinte, se em 2010 tu entrou com esse recurso, não era o prazo 5 dias? Digamos que você pegou e apresentou esse recurso no 8º dia. Vou repetir, em 2010 o prazo era 5 dias. E vamos fingir que essa lei nova aqui é de 2015. O processo demora para ser julgado para cacete mesmo. Em 2010 a lei falava que era 5 dias. Aí, sei lá, tu deu um vacilo, tu entrou no 8º dia. Só que o processo não foi julgado. Foi. Quando chega em 2015, a lei nova falou, não, agora o prazo é 10. Essa lei nova, ela vai retroagir para te beneficiar, sim ou não? Não vai. Toma cuidado com isso, porque essa retroatividade não é para o processo penal, é só para o direito penal. E isso na prova, cara, passa na rasteira em meio mundo de gente. Toma cuidado. Eu não falei que a lei nova é de 2015? Ela aplica desde logo, daqui para frente. Se cai na prova, ela retroage? Não. Retroage para beneficiar? Não. Retroage para prejudicar? Não. Retroage para comer biscoito? Retroage para nada. Ela aplica daqui para frente. Então me responde o seguinte, quando eu falo em lei processual penal no tempo, a aplicação é retroativa ou irretroativa? Irretroativa. Então, quando eu coloco um exemplo desse na prova, a primeira coisa que a gente pensa assim, mas o réu, eu tenho que beneficiar o réu. É isso que a banca quer.
Só que eu não estou estudando direito penal, eu estou estudando direito processual penal. Ela não retroage, mesmo que seja para beneficiar. Ou seja, o juiz, se ele julgar, digamos, em 2020 está valendo 10 dias. Aí ele pegou teu prazo. Só que ele vai lá o seguinte, quando que ele entrou com recurso? Em 2010. Em 2010 a lei falava que era qual o prazo? Qual era o tempo? Tempus regit actum. Naquele ano, qual era a lei que estava valendo? 5 dias. Ele usa o prazo do quê? De 5 dias. Rito, mas o 10 é mais benéfico. Eu não vou usar o 10 porque ela não retroage. É a lei do tempo que tu praticar o ato. Beleza? Beleza. Gravei essa parada aqui. Agora deixa eu te perguntar o seguinte. Já que ela não retroage, essa lei nova, quando ela entra, ela prejudica o que aconteceu aqui anteriormente? A lei nova, quando ela entra, ela é só daqui para frente ou ela prejudica o que aconteceu atrás? Ela não prejudica. Então enfia na cabeça o seguinte, a lei nova, ela aplica desde logo, aplica de imediato e é daqui para frente. Ela não retroage, ela não prejudica o que aconteceu no passado. Isso por conta do tempus regit actum. Tranquilo até aí? Agora eu quero que vocês tomem cuidado com algumas coisas. Primeiro, tem duas situações especiais. A primeira situação é da lei nova que suprime um recurso. A gente tem que entender isso daqui. Ó, quem vai fazer prova de TRE ou TRE, sei lá, sei que tem a letra E ou E, dá na mesma coisa. Você que vai fazer prova que vai cair isso daí, e quem vai fazer prova que cai direito processual penal, tá? Quem vai fazer prova, isso aqui despenca. Isso aqui despenca em prova. Era tanta questão que eu fui separar questões para vocês, eu cheguei, não chega, já deu, toda hora cai nisso aqui. E eu tenho uma regra que é o seguinte, lei nova que suprime determinado recurso. Essa lei nova que suprime determinado recurso, esse recurso que foi suprimido, eu posso entrar com ele mesmo assim? Ritson, não entendi nem o que tu falou, eu sei. E como é que eu sei que tu não entendeu? Porque eu sou concurseiro, cara. Eu sei como você está sentado aí, o que você vai entender, o que você não vai entender. Eu sei que você passou. Eu sei como é que é a vida. Agora imagina que, vamos pegar no mesmo ano de 2010. Imagina que em 2010 existe um recurso previsto em lei, chamado recurso das caetanas. Ritson, o que é caetanas? É um pássaro, tá? Recurso das caetanas. Imagina que em 2010... o pessoal que me conhece sabe, ei, eu vou usar muito isso aqui, tá? Eu vou usar muito, eu sou muito brincalhão, não ligue pra mim não, tá? Mas eu não sou pervertido. Em 2010 existia um recurso chamado recurso das caetanas. Imagina que posteriormente teve uma lei, e essa lei é de 2013, e a lei pegou e falou, ó, revogou, não tem mais recurso das caetanas. Como é o caso daquele recurso do processo penal, aquele recurso lá do protesto por novo júri, tem recurso que foi excluído. Então o que acontece? Imagina que eu tenho um recurso e posteriormente esse recurso foi excluído por uma lei. O que vai acontecer? Eu quero que você tome cuidado, porque em 2010 a lei falava bem assim, você pode entrar com o recurso das caetanas. E em 2013 a lei fala, não pode mais, acabou. O que vai acontecer? Imagina que aqui em 2010 ainda, aqui em 2010, foi proferida uma decisão. Ou seja, a decisão foi proferida na época em que você poderia entrar com o quê? Com recurso. Só que esse recurso posteriormente foi o quê? Revogado. Ou seja, a decisão foi antes dessa lei. Aí beleza. Tá a decisão e tá no prazo de você recorrer. Imagina hipoteticamente que tá no prazo. Só que vai acontecer o seguinte, durante esse prazo, chega uma lei nova e revoga esse recurso. A pergunta é o seguinte, eu posso utilizar esse recurso das caetanas, mesmo tendo uma lei nova revogada, sim ou não? Posso ou não posso? O que eu quero que vocês gravem? Que pode. Ritson, não entendi não. Eu quero que você grave o seguinte. Eu tenho uma lei anterior, tu concorda comigo? Uma lei velha. Essa lei velha trazia um recurso. Esse recurso, ele existe hoje? Não, ele foi o quê? Revogado. Ou seja, se você fosse entrar hoje com esse recurso, hoje, você poderia utilizar ele? Não, porque a lei fala que está o quê? Revogado. Mas e se você quisesse recorrer contra uma decisão da época que o recurso estava valendo? Eu posso utilizar?
posso. Por quê? Tempus regit actum. Por quê? O que vai acontecer? Como estava em vigor essa lei e a decisão foi nessa época, eu tenho que saber o seguinte, contra essa decisão, qual era o recurso que eu podia utilizar na época? Qual era a lei? A lei era essa, eu uso ela. Rito, mas essa daqui não vai retroagir? Eu já te falei, ela não retroage para nada. Beleza, pessoal? Então toma muito cuidado, por quê? Lei nova que suprime determinado recurso. Esse recurso que foi suprimido, você nunca mais pode usar ele na vida. Certo ou errado? Se uma lei nova suprimir um recurso, se uma lei nova revogar um recurso, esse recurso revogado, você não pode entrar de jeito nenhum. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque se o julgamento foi antes dessa lei nova, ou seja, se o julgamento for aqui, isso não afasta o recurso. Você pode utilizá-lo. Beleza, pessoal? Isso cai. Outro ponto. Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Ritson, eu nunca tinha estudado isso de processo penal, Ritson. Pois é, por isso que você não está fechando a prova, mas agora você vai fechar tudo, tá? E ó, eu não me contento, não vem, Ritson, de 5 questões eu acertei 4. Tem que fechar a prova. A gente vai trabalhar para fechar. Artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. O que diz o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal? Diz o seguinte, o prazo já iniciado, inclusive para recurso, será o da lei anterior, se ela não estipular prazo menor. Como é que é, Ridson? Eu estou te falando o seguinte, o prazo já iniciado, inclusive para recurso, será o da lei anterior, se ela não estipular prazo menor. E ó, inclusive aqui eu quero até pedir desculpas, porque pelo primeiro exemplo que eu... Cacilda, pelo primeiro exemplo que eu trouxe, eu posso até acabar fazendo uma confusão contigo isso daqui. Eu quero explicar uma coisa e eu posso acabar, peço desculpas, tá, pessoal? Mas eu vou acertar aqui direitinho. O que acontece? Eu trouxe para ti um exemplo de recurso. Trouxe um exemplo de recurso. E eu falei para ti o seguinte, imagina que você quer apresentar esse recurso e o prazo desse recurso, ele é de 10 dias. É de 10 dias. O prazo do recurso é 10 dias. Aí o que acontece? É alterado. Eu tenho uma lei nova e essa lei nova estabelece que o prazo desse recurso passa a ser de 5 dias. Olha só, eu tenho uma lei antiga que fala que o prazo do recurso é o quê? 10 dias. Em seguida é editada uma lei nova e a lei nova pega esse prazo de 10 e reduz para quê? Para 5 dias. Pergunto para ti, essa lei nova retroage? Essa lei que mudou o prazo do recurso de 10 dias para 5, ela retroage? Por que ela não retroage? Por que ela não retroage? Porque no processo penal, ela não retroage, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Ela aplica daqui para frente. Agora, a questão é o seguinte, o que diz o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal? Fala o seguinte, imagina que você tinha que apresentar esse recurso e o prazo já tinha se iniciado. Ou seja, estava durante o prazo, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. Estava correndo o prazo. E no curso desse prazo, aumentou o prazo ou diminuiu. Ou seja, essa lei anterior ela trazia um prazo. E no curso desse prazo, uma lei nova alterou. A pergunta para a prova é o seguinte, eu vou usar a lei antiga ou eu vou usar a lei nova? E agora o que eu faço? Repito, tu tem um recurso e essa lei, ela fala que o prazo do recurso é o quê? 10 dias. E está no prazo dele. Se é 10 dias, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8, 9... Se já tivesse expirado esse prazo, estava tranquilo para a gente fazer. Porque se tivesse acabado o prazo, o problema é o seguinte, e se nesse meio, mais ou menos bem aqui, ó, bem aqui muda. A lei nova aparece quando estava correndo o teu prazo estava correndo. Estava no meio do prazo. Se a lei nova entra aqui, e aí nesse caso, eu uso a lei nova ou a lei antiga? Porque assim, ó, se tivesse acabado o prazo, beleza, ficava muito fácil. O problema é, e aí?
Se no meio do prazo, era 10 dias e agora virou 5. Aí agora o que eu faço? Aí o que acontece? Vamos até melhorar aqui. Deixa eu melhorar. 5, 6. Bem aqui, ó. Passou o 6º dia. Porque qual é a expectativa? Se você tem 10 dias para recorrer, tu não é obrigado a recorrer no primeiro dia. Vocês concordam? Eu posso recorrer no 10º dia. Se você tem... É igual conta para pagar. Conta para pagar, a gente nunca paga antes, né? A gente paga no dia ou não paga, né? Pois é, mas você não paga antes. O que acontece? Conta você faz bem assim. Primeiro dia para pagar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tu deixa para pagar no 10º dia, porque tu tem 10 dias, não é? Só que acontece o seguinte, no 6º dia, muda a regra e fala bem assim, a partir de agora não é mais 10, é 5. E aí, tu vai ser prejudicado? Nesse caso, eu uso o prazo de 10 ou o prazo de 5? E o prazo de 10, então eu uso a lei anterior. Vocês entenderam? Porque se o prazo tivesse acabado, já era. Vocês estão conseguindo compreender que se eu tivesse essa situação, é um caso especial. Porque a mudança foi durante o curso do prazo, pô, eu não posso te prejudicar. Essa situação de transições tem que ser tratada. E o artigo 3º da Lei de Introdução do Código de Processo Penal diz o seguinte, o prazo já iniciado. Eu te trouxe um exemplo agora há pouco, eu peço desculpas porque pode causar confusão, mas eu não falei de prazo iniciado. Eu falei de prazo já acabado, tá? Aqui é quando o prazo foi iniciado. Começou o prazo e durante esse prazo apareceu uma lei nova. Então você não pode ser prejudicado em causa de conta. Então tu usa a lei anterior. A pergunta é, tu sempre usa a lei anterior? Imagina que o prazo aqui não é 10 dias, é mudado para 15 dias. E agora? O que eu faço? Eu uso a lei nova ou a lei antiga? A lei nova. Ritson, mas ela está retroagindo. Ela não está retroagindo. Porque está no curso do prazo. Ela aplica imediatamente. Eu não estou falando que ela vai retroagir. Está no curso, o prazo está correndo. Então grava o seguinte. O prazo já iniciado, inclusive para recurso, é para recurso e qualquer outra coisa. Se o prazo já foi iniciado, eu uso da lei anterior. Mas eu sempre uso da lei anterior? Não. Eu uso da lei anterior se ela estipular um prazo, se ela não estipular prazo menor. Porque se ela estipular um prazo melhor para ti, você fica com o melhor prazo. Beleza até aí? Então, no caso, se aqui fosse 15, eu ia utilizar o quê? 15 dias. Fechou, pessoal? Agora eu quero que você tome cuidado com o seguinte. No Código de Processo Penal e também no Código Penal, existem algumas normas que são chamadas de normas mistas. Norma mista. O que é uma norma mista? É aquela norma que, ao mesmo tempo, tem conteúdo de direito penal e conteúdo de direito processual penal. E aí, Edson, toma cuidado. Eu falei para ti o seguinte, aquele negócio de retroagir é para direito penal. Direito processual penal não retroage. Só que quando é uma norma mista, o conteúdo dela é penal e processo penal. E se cair na prova, a norma mista, ela retroage para beneficiar o réu? O que tu marcaria? Sim ou não? Marca que sim, porque ela não é só processo penal, ela é processo penal e direito penal. Ritz, tu falou tanta coisa que eu pensava que isso era tão simples. Eu juro que eu vi só um artigo do CPP e eu vi que... Pois é. Agora, esquece o quadro, olha para mim. Não olha... Se tu olhar para o quadro, teu olho vai cair. Você vai ter uma diarreia de 30 dias, tá? Sem parar. Eu jogo praga mesmo. Olha para mim. Como eu sei que o ponto é importante, eu quero que vocês gravem. Aqui tá filé. Aqui está filé. Lei processual penal no tempo. No tempo, o princípio aplicado não é o da territorialidade. É um princípio que começa com a letra I. Que princípio é esse? Imediatidade. Se eles colocarem na prova a lei processual penal nova, ela retroage para beneficiar o réu, certo ou errado? Errado. Ela não retroage para beneficiar o réu. Se caísse na prova bem assim, uma lei processual penal mista, que é aquela que tem direito penal e processo penal, ela pode retroagir para beneficiar o réu, certo ou errado? Certíssimo. E se perguntasse bem assim para ti, não olha para o quadro, não olha, pelo amor de Deus. Eu tenho um prazo para recorrer e esse prazo está em curso. Só que no meio desse prazo, muda a lei. Eu tenho um prazo para recorrer e o que acontece? No meio desse prazo, muda. Só que a lei que muda, ela diminui meu prazo, ela me prejudica. Eu posso continuar utilizando a lei anterior? Eu posso se ela tiver um prazo maior. Porque se a lei nova for maior, usa a lei nova. Fechou aí? Tranquilaço? No seguinte,
A lei processual penal nova, ela não retroage, beleza. Mas ela prejudica o que aconteceu antes? Ela não prejudica, ela é daqui para frente. Entenderam? Beleza, tá filé? Vamos botar para fechar as questões depois, né? Daqui a pouquinho, tipo mais tarde, pessoal que está fazendo um curso teórico, eu não vou resolver questão com o pessoal que faz curso teórico. O pessoal que faz curso teórico, o que eu fiz? Eu peguei todas as questões da FCC e CESP, tirei do computador. Ó, pessoal que está me assistindo, eu quero que você saia da caceta do computador. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou pegar o apagador, eu vou colocar bem aqui, eu quero que você anote um negócio, pra você nunca esquecer pro resto da tua vida. Existem 3 coisas que podem atrapalhar você a passar no concurso. O primeiro começa com a letra T, o segundo é TC e o terceiro ATC. Pode anotar, anota isso aqui. Se você puder, tatua isso aqui, faz uma tatuagem para você nunca esquecer. Tem gente que fica perguntando, Ritson, o que não faz? Pois é, isso aqui. Primeira coisa que pode te atrapalhar, te derrubar na prova de concurso, é o teu telefone. A segunda coisa que pode te atrapalhar, você que faz concurso, é o teu telefone celular. E a terceira coisa que pode te atrapalhar, você que faz concurso, é o teu aparelho telefônico celular. Gente, não sei, na boa, telefone tem demônio nesse trem, velho. Eu não sei se tu acredita, velho. Desculpa se a tua religião não permite essa parada, mas telefone tem demônio nessa parada. Tu sabe por quê? Porque tu tá estudando, quando tu pisca o olho, tu tá com o celular na mão, velho. Então, velho, tem um demônio, o nome desse demônio é tranca-posse. Então, pelo amor de Deus, velho, se afasta disso aqui. Isso aqui não é de Deus, não, velho. Isso aqui é um tranca-posse. Então, pelo amor de Deus, se afasta. E qual é a minha ideia? É te tirar disso aqui. Eu quero te tirar, sabe por quê? Você está acostumado a resolver questão no computador. Só que o computador tem um tranca-posse, pô, o demônio tá lá, pô. Então o que vai acontecer? Ele vai tentar te atentar, velho. Tu sabe que o cão atenta, velho. Aí você tá lá no questão de concurso, tá no TEC, aí de repente, tipo assim, ai, será que o mozão mandou mensagem pra mim? Aí tu puxa o WhatsApp. Ah, eu vou ver se tem uma mensagem nova, se alguém curtiu a minha foto no Facebook. Tem gente que posta coisa no Facebook e fica esperando para ver se tem curtida. Porra, velho, tu tá ficando doido. Isso tudo te toma tempo. Vou te dar uma dica. A gente tem que ter organização para tudo. Quando você for estabelecer teu cronograma, eu não estou falando para tu se livrar de mídia social, não precisa. Mas estabeleça uma regra. Em vez de ficar abrindo todo o tempo, fala bem assim, não, eu vou abrir tal hora do dia. Aí tal hora tu fica lá viciada, não tem boca. Mas assim, tem que se organizar porque senão te atrapalha. O que eu fiz? Pensando nisso, eu peguei as questões da FCC e do CESP de 2013 até hoje, arranquei tudo lá do questão de concurso e do TEC, foram as minhas 2 bases. E eu peguei para você que faz curso teórico e coloquei no Word, filho. Tem mais de 400 questões de todos os temas. Só que eu fiz um filtro, porque quem faz concurso para tribunal, e o meu objetivo aqui, nesse momento, não é te preparar para juiz, não é te preparar para delegado. Vai servir para algumas provas? Vai, mas o meu objetivo é que é tribunal e concursos afins. Então você que vai fazer tribunal, até quem vai fazer um concurso de polícia civil para a gente, ou escrivão, vai servir isso daqui. Então o que eu fiz? Eu tirei, fiz esse filtro, coloquei lá no Word, eu quero que você resolva. Eu não vou resolver contigo. Você quer do teórico, eu estou dando a teoria, você vai resolver. Tá tudo lá com o gabarito certinho. Beleza, pessoal? Agora o pessoal do curso avançado, o que eu vou fazer? Vou pegar as questões, você vai pegar e vou desmontar a partir das questões, mas todo mundo vai ter questão. Beleza? Então tá lá para ti. O pessoal do teórico já tem lá mais de 400 questões para você brincar à vontade. Agora vamos continuar? Agora que eu gravei a lei processual no espaço e a lei processual penal no tempo, vamos falar sobre a interpretação. Gente...